Bem, começamos falando que eu comecei jovem, né? Sim. E sempre tive, desde jovem, um desejo de ser executiva, Paula. Lívia, eu convivia com filhos de empresários, de grandes empresários no Espírito Santo, e eu falava assim: eu quero aquela vida ali, eu quero isso também. Então, desde nova, com muito claro quais eram os meus objetivos. E aí, vim morar em São Paulo, logo que formei, fiz uma carreira em mercados bastante masculinos, e com muito claro do que eu queria e de quais eram os meus talentos, eu consegui crescer e ascender na carreira muito rápido. Eu fui diretora pela primeira vez antes dos 30 anos, e apesar dessa velocidade, parecer assim, nossa, que tudo foram flores, os resultados vieram, mas com muitos desafios. Eu enfrentei vários desafios, inclusive a chegada do Arthur foi muito transformadora, não só pela maternidade, que já é desafiadora por si só, mas porque ele tem o transtorno opositor desafiador. Então, com 4 aninhos, para vocês terem ideia, Arthur foi expulso da escola. Até então você não sabia do Na diagnóstico. verdade, com 2 aninhos, a gente começou a investigar, e aí, antes dos 3, a gente já sabia, já estava em tratamento, tanto medicamentoso como comportamental, mas os transtornos, assim, por exemplo, como uma depressão, as questões psicológicas, elas não são tratadas assim, igual uma febre. Medicou, passou. Uhum. Tem uma fase de teste, de adaptação, tem medicação que funciona, outra que não. O própria terapia comportamental, ela leva um tempo para fazer efeito. Então, é uma jornada. Arthur já estava há quase 2 anos de tratamento, mas ainda assim, muito incontrolável, sabe? E não há uma cura, há um controle. Até que o cérebro amadureça e ele consiga se controlar. A gente estava tentando, então, ele ter sido expulso e aí ia para outra escola e a gente era sempre chamado. Tudo isso fez com que eu repensasse algumas coisas na minha carreira e não só quisesse realizar cada vez mais e deixar um legado, porque continua sendo um objetivo, mas também repensasse qual a estratégia, como fazer isso. E aí, aqui estamos, por isso que a gente se conheceu na Starts, porque eu estar lá já faz parte dessa mudança e a gente vai falar um pouquinho aqui, né, à medida que a gente for conversando. Inclusive, você falou da Starts, eu me lembrei que nesse curso que nós fizemos lá, que foi incrível lá com a tua presença, foi numa conversa contigo que a gente decidiu até trocar o nome aqui do Ligo Flow, porque quem nos acompanha desde o comecinho vai lembrar que o nome era outro, e numa conversa a gente com ela, a gente disse, nossa, esse nome não tá rolando, vamos trocar, e hoje a gente tá aqui com o Ligo Flow e a gente ama esse nome. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho da Luciede, né, Lívia? Exato. A Luciede, eu conheço quando ela teve uma passagem por telecomunicações, ela ficou muitos anos, né, nessa indústria de telecom. Depois ela mudou, que aí eu falei, nossa, mudou, que coragem. Aí ela foi para indústria do agro, né, que ela trabalhou lá numa grande empresa. Lá ela cresceu, virou diretora e hoje ela trabalha na Vale, que é uma grande empresa, né, de mineração. Ela é casada, tem um filho, que pensa que no final de semana ela descansa. Não, não, não. Final de semana ela vai com o João, que é uma atleta, e ela vai contar um pouco mais para nós. É isso aí. Obrigada, Lívia. Obrigada, Paula, pelo convite. Ana, para estar aqui com você também, dividir nesse momento tão especial e fazer parte desse projeto. Então, antes de mais nada, obrigada por estar aqui. Então, contando para vocês aí um pouquinho de mim, eu sou Luciede Manduca, eu sou mineira de Belo Horizonte, uma família grande de 6 irmãos, nós somos 3 homens e 3 mulheres. E eu gosto de contar isso porque muito da minha carreira e das decisões que eu tomei ao longo da minha carreira tem a ver um pouco com essa história de família grande, uma família humilde, uma família simples, né? E aí, trazendo um pouquinho para vocês, eu lembro que eu, criança, as pessoas falavam assim, e aí, eu já começando a adolescência, e aí, você é a mais velha, você é a mais nova, você é do meio? E eu olhava e falava assim, eu não sou nem a mais velha, nem a mais nova, nem a do meio. E eu me vi em determinados momentos pensando assim, onde eu estou? Que lugar é esse que eu tenho que ocupar e que eu quero ocupar, seja na minha família,
seja na minha vida. Então, ao longo da carreira, eu vou contar depois para vocês, em vários momentos eu levantei a mão para ocupar um espaço. Então, aquilo que eu ficava sem resposta lá atrás, hoje eu sei qual é o espaço que eu quero ocupar, e muito talvez tenha sido, né, dessa questão dessa família grande, a gente tem que dividir tudo, e eu não sabia exatamente quem era a Luciede naquele contexto, né? Fora a questão da percepção sobre os outros, né? Você sentar numa mesa, você saber que tem mais gente ali com você, que você precisa dividir suas coisas. Então, esse contexto familiar foi muito importante, eu acho que determinante para o que eu me tornei hoje. Somos uma família birracial, então essa questão de raça, homem e mulher, nunca foi muito pauta, então eu sempre abracei, sempre quis estar nos lugares por mim, né? Independente de gênero, de raça. Então, tem coisa aí muito interessante para contar. Eu sou casada com o Rogério é professor de educação física, não tem nada a ver com o mundo corporativo, de certa forma é muito bom, O equilíbrio. porque tem um equilíbrio, né? Além do mais, para quem depois tiver interesse em me acompanhar, vocês vão ver que eu prezo bastante por esse equilíbrio de corpo, mente, espírito. Então também ajuda também a lembrar que a gente precisa cuidar do nosso corpo para nossa mente, o nosso espírito também tá bem. O João Gabriel, como a Lívia já falou, é uma criança de 8 anos. O João Gabriel foi um presente também na minha vida. Tivemos uma situação de talvez não era nem para eu estar aqui, né? Eu tive um parto difícil, né? De quase morte. Então, assim, então para mim estar aqui já é um presente. E João Gabriel vem com toda a energia, né? Sendo o nosso xerife da zaga, né? Ele com 8 anos, ele é um atleta federado, inclusive, é uma loucura acompanhar aí no Ele é atleta final de quê, Lu? Ele é futebol, nosso xerife da zaga, né? Ah, Então, da zaga. é xerife da zaga. A gente brinca porque ele é o xerifão da zaga. Que é a posição, eu vou ficar na zaga, quero defender, né? E super Legal, centrado legal. e tal, é uma figura. Bom, e aí hoje, né, falando em carreira, né, foram de fato 17 anos na Vivo, depois eu fiquei 3 anos na Nextel, então foram 19 anos no mercado de telecomunicações, peguei todo o processo de privatização, fusão, aquisição, várias, né, da Lívia, Paula também, Sim, participamos juntas. era compra, vende, enfim, nessa loucura. Eu fiquei 17 anos na Vivo, depois 3 anos na Nextel, e aí eu fiz a virada pro agronegócio. Fiquei 7 anos aí na Yara Fertilizantes, que é uma empresa mundial, né, líder no segmento de fertilizantes, uma empresa norueguesa. E agora, recentemente, completei 1 ano na Vale, que é uma das maiores empresas no Brasil e no mundo em mineração. Além disso, descobri outro dia que eu sou uma profissional portfólio, que são profissionais que fazem um pouquinho de tudo. Então, eu sou carreira corporativa, mas hoje eu dou palestra, faço mentoria executiva e também em conselhos de empresas. Então, longa história curta, um pouquinho de mim aí. Muito legal. Gente, muito incrível, né? E aí, pode E falar. requer muita coragem, né? Porque essa coragem de, tipo, se reinventar e falar assim, não, eu vou aprender o novo e eu vou ser melhor com o novo. Isso para mim é... Olivia, eu acho que adoro tem uma coisa mudança. que você falou de coragem, tem uma outra coisa que é vulnerabilidade. Porque É. acho que à medida que a gente vai crescendo, principalmente nossa carreira, né, quando a gente fala de ser coordenador, gerente, diretor, há um tempo atrás tinha muito esse conceito, né, que a gente tinha que saber tudo, né? Como assim, se você sentou nessa cadeira e você não sabe? Então eu acho que esse processo de se reinventar tem muito a ver com isso, com a coragem, com vulnerabilidade, e um termo que está muito em voga que é o lifelong learning, né? É você estar Sim, disposta a a aprender estar sempre aprendendo, se atualizando, e aprendendo não é com quem é mais velho necessariamente, não. Tem muita gente jovem hoje com conhecimentos muito diferentes daquilo que era a base pra gente. Eu aprendo todo dia com meu filho. Meu Sim. filho hoje tem aulas dentro da escola dele que eu jamais, nem imaginava na época ter. Então, é isso. Eu amo também conviver com os meus filhos, né? Uma de 26 e um de 19. Eles chegam com coisa em casa todo dia. É muito legal essa troca. Lu, te ouvi falar aqui, traz pra mim, assim, uma força muito grande, né? Eu acho que inspira muito a gente, porque é uma trajetória incrível que você teve aí ao longo de todos esses anos, já são mais de 25 anos aí de trajetória, então isso é muito incrível, além de ser mãe, de ser casada, de ter a tua vida e de se reinventar sempre. Então, eu acho que poderias deixar uma mensagem, trazer pra gente como que é todo esse processo, de onde vem a coragem para fazer tudo isso, de se aceitar, de mudar. E você falou aí de vulnerabilidade, então eu acho que isso é fantástico. Mas, assim, como é que é esse processo para inspirar outras mulheres que às vezes estão pensando e ficam ali presas e não fazem isso, né? Dá um pouquinho pra gente, assim, do teu ponto de vista disso aí. Eu comentei de coragem, vulnerabilidade, de estar sempre aprendendo. Eu acho que é muito importante a gente, em determinados momentos da nossa vida, também parar para se entender onde eu estou, onde eu quero estar, de novo, né? Que lugar é esse que eu quero ocupar. E muitas vezes, talvez nem saber o que você quer, mas talvez o que você não quer é tão importante quanto. Mas também tenho que confessar que em alguns momentos, né? A gente falou eu falei aqui de mudanças de carreira, essas mudanças não foram necessariamente a Luciede ali
conduzindo, né? Eu passei por algumas situações que me provocaram parar e de fato refletir o caminho que eu queria. Então acho que só trazendo um pouquinho de detalhe, então por exemplo, a minha saída da Vivo para a Nextel foi de fato uma escolha. Eu queria fazer uma mudança. Eu estava muito tempo na empresa e eu estava sentindo que eu estava mais contribuindo do que aprendendo, porque para mim o meu valor é aprendizado. Então eu tenho que entregar, mas eu também preciso aprender. E naquele momento a Nextel veio, me abordou e eu fui para a Nextel. Ótimo, Luciede pilotou sua carreira. Até aí, ok. Mas a minha saída da Nextel foi uma saída que eu digo mais traumática, porque eu de fato não me via muito sendo mãe, voltando para a Nextel, mas quando eu decidi ser mãe, falei, olha, é melhor voltar para um lugar que é conhecido, onde as pessoas conhecem da minha carreira, do que me aventurar numa nova carreira. Só que aí não foi bem essa a decisão que a empresa tinha para mim. Então, quando eu voltei da minha licença maternidade, já aí de 39 para 40 anos, a empresa decidiu juniorizar a estrutura e no dia que eu voltei da licença maternidade eu fui desligada. Sei que isso é mais comum, né, do que a gente imagina, mas de fato, infelizmente, né, e eu falo que a minha maternidade tardia teve a ver com esse conflito que eu acho que muitas mulheres têm, e acredito que você que está me assistindo, algumas possam ter, que é, poxa, minha carreira vai acabar, né, se eu tiver filho, né, e no meu caso eu adiei por conta disso, e aí realmente no dia que eu voltei, eu fui desligada, né, depois de uma carreira aí de 19 anos em telecom de muito sucesso. Então, realmente foi um momento de bastante luto, assim, eu lembro que eu fiquei uns 3, 4 dias aí chorando bastante, assim, indignada, né, como que eu não percebi. Eu lembro que o meu marido, aí de novo, é muito bom quando você tem alguém que tem uma outra perspectiva, assim, mas calma, por que você tá triste, tá chorando? O que você fez até agora é o seu legado, é a sua carreira, vamos olhar pra frente. E que bom que eles te mandaram embora, porque você recebeu seu acerto, era muito engraçado, que ele ficava toda hora me lembrando disso. Então, bola pra frente, mas eu chorei bastante. E aí depois acabei indo pra Yara, enfim, e a própria saída da Yara também teve uma questão de um processo de reestruturação. Então, de novo, eu acho que a vida da gente também vai apresentando algumas portas que fecham, algumas pedras. Acho que a gente tem que viver o luto, mas o mais importante é o que eu faço com aquela pedra, de fato, para eu tropeçar, ou é a escada, né, para dar o próximo passo, né? Então, comigo, né, de novo, o luto teve, a dor teve, mas as próximas portas foram incríveis. A atitude também teve, né? Então, assim, é atitude, é ter realmente, parar para refletir sobre carreira, fazer escolhas conscientes, né? E tem hora que você vai escolher realmente fazer uma coisa que talvez não era o ideal, mas naquele momento vale a pena abrir mão, né? Naquele momento eu abro a mão de estar mais tempo com meu filho porque eu tenho um caminho aqui. Então, esse processo, acho que ele é muito importante e válido. E tem que ser feito com frequência, porque as coisas mudam, né? Eu amo uma frase de Guimarães Rosa que fala: o que a vida quer da gente é coragem. Perfeito. Eu também amo também essa frase.